Graças a paz, irmãos, estamos retomando os cultos online. Inclusive, estou de máscara, por um regresso da pandemia. Estou aqui com a minha família reunida, então, por um cuidado a mais, estou usando a máscara. E tinha preparado essa mensagem antes de saber que os cultos iriam voltar a ser online, mas tinha preparado uma mensagem falando sobre tudo isso que vem acontecendo, e não só agora, com o aumento de número de casos, mas sobre tudo que vem acontecendo desde 2020, a gente caminhando agora para o terceiro ano de pandemia. Quero convidar os irmãos a fazer a leitura bíblica em Gênesis 3, do versículo 9 até o versículo 15. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todo dia da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente está a tua ferida, a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O título que eu dei para a mensagem de hoje é Não lutar contra o que está acontecendo. Isso eu falo especificamente sobre um caso, não sobre abrangendo tudo, mas sobre o caso especificamente que nós vamos tratar na mensagem de hoje é não lutar contra o que está acontecendo. E sobre a pandemia, sobre tudo o que aconteceu no mundo durante esses mais de 2 anos de pandemia, a gente viu diversas situações, nós vimos situações de pessoas não acreditando na pandemia, nós vemos pessoas desacreditando sobre a existência de um vírus, desacreditando sobre a gravidade de um vírus, mas nós também vimos situações de pessoas que deixaram toda essa situação de pandemia tomar o controle da sua mente e deixar essa situação discernir o que você vai fazer, deixar toda essa situação tomar o controle da sua vida. Mas um fato é que a pandemia existe. E eu quero fazer, através dessa mensagem, uma analogia com a pandemia e sobre todas as outras situações da nossa vida. A pandemia existe e isso é um fato. Um vírus existe, um vírus que tem um potencial de agressividade e isso é um fato. E nós temos que se cuidar sim, inclusive as primeiras medidas de restrições que existiram na Terra foi na própria Bíblia, há 3, 4 mil anos atrás. Nós conseguimos encontrar na Bíblia versículos falando para você usar o que seria na época, como se fosse uma máscara, para você se isolar durante um período, quando você estivesse doente. Então a própria Bíblia fala que você tem que se cuidar, que você tem que tomar as precauções, que você tem que fazer a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Então isso também é um fato, assim como também nós não podemos deixar um vírus, deixar uma situação governar o que nós vamos fazer ao invés de confiar em Deus. E eu quero também estar lembrando sobre a história de Jonas, que Deus deu uma ordem para que Jonas fosse até Nínive, e ele decide não ir até Nínive, ele decide ir até Tarsas. E lá, nesse período onde Jonas tenta fugir do que Deus determinou que estava acontecendo ali, Jonas acaba terminando dentro da barriga de um grande peixe. Ele acaba entrando num barco escondido de Deus, escondido da vontade de Deus, escondido do fato que estava acontecendo ali, que era dele ir para uma cidade que ele não queria, e ele tenta fugir e contornar essa situação, e ele entra num barco clandestino, e ele fica escondido ali no porão daquele barco, e vem uma grande tempestade que Deus envia, e ele tem que pular ao mar para que aquela tempestade passasse, e ele termina sendo comido por um grande peixe, e depois vomitado na praia. E isso tudo aconteceu com Jonas porque ele não soube entender o que estava acontecendo ali. E o que estava acontecendo com Jonas era ouvir a voz de Deus dizendo para ele fazer uma coisa que talvez não fosse confortável para ele, que talvez não fosse o que ele queria, mas era o que Deus estava falando e era aquele momento. E nós temos que aprender com a história de Jonas e sobre todas as situações que nós vivemos na nossa vida, aprender a viver o momento, aprender a viver
o que nós estamos passando, respeitar processos, respeitar etapas. E isso a própria Bíblia também diz, que existe tempo de sorrir, tempo de estar triste, tempo para todas as coisas que nós formos fazer. Mas sempre é Deus que está no controle. E imaginando sobre a situação da pandemia, Deus diz para nós nos cuidarmos, Deus diz para nós fazermos a nossa parte, Deus diz para nós mantermos um cuidado e proteção contra a pandemia. E não adianta eu não querer me cuidar, não adianta eu achar que isso não é necessário, sendo que Deus está falando, sendo que esse é o momento que nós estamos vivendo. E se nós estamos vivendo esse momento, é porque Deus permitiu. E também não adianta, como eu disse, que não adianta eu desacreditar, não adianta também eu deixar a situação governar a minha vida, deixar um vírus dizer o que eu vou fazer ou não fazer, deixar um vírus dizer como a minha vida vai ser. Mas sim respeitar o momento. E o momento é de não entrar numa histeria, de não deixar o vírus governar a sua vida, mas também de não ser negacionista, respeitar o que está acontecendo. E se está acontecendo é porque Deus permitiu. E sobre a pandemia e sobre qualquer outra situação de nossas vidas. Se está acontecendo isso, nós temos que aprender a respeitar o momento. E voltando agora, lembrando sobre a leitura bíblica que nós fizemos em Gênesis. Ali em Gênesis, nós vimos o momento em que Adão e Eva cometem o primeiro pecado e Deus vem até a presença deles. E Deus pergunta por que eles pecaram e Adão fala que a mulher fez ele pecar e a mulher fala que a serpente fez ela pecar. E isso gera uma consequência. Isso gera a consequência do homem ter que trabalhar, que do suor dele viria o fruto da terra, e também gera consequência momentânea, tanto para o homem como para a mulher, de que a partir dali, os frutos que ela fosse dar, os filhos que ela fosse ter, iriam vir através do parto e através da dor. O que não era plano de Deus inicialmente, o parto ter a dor do parto, mas é uma consequência momentânea do que o pecado gerou. Então Deus ali ele faz uma promessa de que a partir daquele momento era tempo de viver o homem baseado no seu trabalho e a mulher viver perante uma dor do parto, uma dor para dar luz. E outra promessa que foi feita por Deus e que ela já começou a se cumprir a partir daquele momento é que a serpente iria começar a se rastejar e se alimentar do pó da terra. A serpente, nós não sabemos exatamente como ela era, mas ela era diferente do que ela é hoje. A serpente ela era um animal diferente do que ela é hoje, mas a partir daquele momento, Deus faz uma promessa de que por a serpente ter sido usada por Satanás, ela iria se rastejar na terra. Então foram algumas promessas que Deus fez para aquele momento que se estende até hoje. Mas além disso, Deus fez outras promessas agora com relação a Satanás, aplicada à serpente, mas para um período mais à frente, de que do fruto da mulher iria vir algo que iria pisar na cabeça da serpente, esmagar a cabeça da serpente. Porém, a serpente iria ferir a mulher, iria ferir o fruto da mulher. O calcanhar do fruto da mulher seria ferido pela serpente. E escatologicamente falando, isso é a primeira referência que a Bíblia faz a Cristo, que o fruto da mulher é Jesus, e ferir o calcanhar do fruto da mulher é a crucificação de Jesus. Que Jesus iria sobreviver, que Jesus iria passar por tudo aquilo, e isso não iria gerar a morte de Jesus. Nós, se machucarmos o calcanhar, nós não iremos morrer por isso, mas isso irá nos gerar uma dor, isso irá nos gerar um sofrimento. E aqui é a primeira promessa, a primeira profecia de que Cristo viria e morreria por nós. Mas também vem uma outra profecia que ainda não se cumpriu, que é para um longo prazo, que é que o fruto da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E nós já sabemos que Jesus é vencedor sobre Satanás, mas ainda não chegou o momento de Jesus confirmar e concretizar a vitória dele sobre Satanás. Mas isso vai acontecer depois do arrebatamento, depois de milênio, depois de tudo que nós acompanhamos escatologicamente, que vai acontecer em Apocalipse, e depois que tudo se findar, Deus vai prender Satanás no inferno, e ali sim vai se concretizar a promessa de que o fruto da mulher irá esmagar a cabeça da serpente. E eu falei tudo isso, fizemos esse panorama bíblico para entender que existe tempo para todas as coisas. Não existe como hoje eu querer viver o tempo onde a cabeça da serpente já foi amassada pelo fruto da mulher, porque isso ainda não chegou.
E não adianta eu tentar viver como se o diabo não existisse, como se o diabo não viesse me tentar, não viesse me oprimir e fazer nada de ruim comigo, porque ainda não é chegado o momento. Mas é chegado o momento hoje de viver onde a serpente já feriu o calcanhar do fruto da mulher. Mas hoje já existe a profecia de que a serpente irá ser esmagada, a cabeça da serpente irá ser esmagada pelo fruto da mulher. E nós temos que aprender a respeitar os tempos, respeitar o que é a palavra de Deus sobre a nossa vida. E para concluir a mensagem, queria lembrar também sobre Jesus. Que Jesus ele inicia seu ministério como Cristo, como Messias, a partir dos 30 anos de idade. E eu fico imaginando Jesus com 5 anos, com 10, com 20 anos, já tendo todo o poder, já tendo toda a glória e toda a autoridade de Deus, porque Ele era e sempre foi 100% Deus. Jesus mesmo sem saber andar ainda como homem, Jesus mesmo ainda precisando ser alimentado pelo leite de Maria, precisando de todo o cuidado de José, seu pai, Ele já tinha todo o poder de Deus. Mas ainda não era chegado o momento de Jesus iniciar o seu ministério. E o próprio Jesus respeitou o momento, respeitou o tempo de não curar quando visse uma pessoa enferma, de não fazer um milagre quando visse, de não pregar o evangelho abertamente, porque ainda não era chegado o momento. Mas no próprio dia em que Jesus vai fazer o primeiro milagre, antes de Jesus transformar água em vinho quando ele está num casamento, Maria chega para Jesus e fala: Jesus, acabou o vinho. E Jesus fala que tenho eu contigo, ainda não é chegado o momento, porque ainda não era chegado o momento de Jesus iniciar o seu ministério. O próprio Jesus respeitou o momento, respeitou o que estava acontecendo ali. Mas no mesmo dia, algumas horas ou minutos depois, o pai chega ao filho e fala: filho, é chegado o momento de você iniciar seu ministério, é chegado o momento de você começar a atuar como Deus, e praticar milagres, e praticar curas, e praticar, levar o teu ministério adiante. E Jesus ouve e diz sim a palavra de Deus, a palavra do Pai, e começa a seguir o que era aquele momento. Concluindo a mensagem, nós temos que aprender a viver o momento. Seja o momento de uma pandemia, seja o momento de esperar a serpente ser esmagada por Jesus, seja o momento de esperar Deus determinar que iniciou seu ministério, mas sempre estar disposto a ouvir e obedecer o tempo que Deus está determinando sobre a nossa vida. Senhor, nosso Deus, neste momento, Pai, eu quero te pedir ajuda, quero te pedir proteção, eu quero te pedir que o Senhor esteja no controle de nossas vidas, conduzindo elas para viver o que for da Tua vontade, para respeitar as Tuas decisões, para respeitar e seguir o tempo que é determinado por Ti sobre todas as coisas sobre a nossa vida. Eu quero te pedir que o Senhor esteja nos dando apoio, esteja nos mantendo de pé, esteja nos mantendo firme e que nós sejamos firmados na rocha, a rocha que é o Senhor, que nós possamos, quando vier uma tempestade, nós não nos abalarmos, não cairmos para a direita nem para a esquerda, mas permanecermos firmados naquilo que é a Tua palavra, firmados naquilo que o Teu tempo determinou. Em nome de Jesus, amém.